Boa tarde, bem-vindos ao canal Agrega Valor. O meu nome é Filipe Spranger e estamos aqui num novo quadro que é o Mentes de Sucesso. Estamos aqui com o meu primeiro convidado, o José Joaquim Machado Gomes, meu avô, e vai-nos contar aqui a sua história de vida. Para começar, uma primeira pergunta: como começaste a trabalhar como marmorista? Comecei a trabalhar como marmorista, como aprendiz, no dia 2 de novembro de 1967, com 14 anos. Primeiro foi ajudante de um senhor oficial. Depois de ajudante, passei para outro setor, onde comecei também como ajudante de um polidor. Depois de ajudante do polidor, esse polidor foi embora, emigrou para a França, e fiquei no lugar dele e dei seguimento à minha atividade durante uns 23 anos, nessa fábrica. Pedindo depois ao encarregado da fábrica que me pusesse noutro setor, que eu queria ser polivalente, queria aprender em todos os lados. E eles fizeram o favor de me pôr nos acabamentos e me dar a informação profissional, no qual eu adquiri depois, ao longo dos tempos, vários diplomas. E depois da fábrica ser vendida em 1974 a outros patrões, no qual eu fui convidado para subencarregado. Ao passar para subencarregado, com certas limitações, porque não podia ultrapassar o encarregado geral, fui aprendendo outras polivalências que eu não conhecia anteriormente. Esse meu novo patrão morava no Porto. De Braga ao Porto demorava-lhe cerca de 2 horas, porque não havia autoestrada, e pediu-me para ver se eu, a ser subencarregado, se queria aprender mais do setor dos mármores, incluindo grande profissionalismo, que era saber como é que o granito é extraído, como é que o granito nasceu, que se chama Geologia em Minas. Eu tive um grande interesse e com esse meu patrão foi aprendendo coisas maravilhosas, no qual ele depois saiu encarregado-geral, convidou-me para encarregado-geral e eu aceitei de bom grado, qual fez 2 formações no qual ele era muito exigente, que era, primeiro, relações de prevenção e segurança do trabalho, segundo, relações humanas, que era para ter relações com os clientes, com os arquitetos, no qual exigiria ali uma conduta diferente daquela que a gente estava habituado na nossa infância, não é? No qual eu aderi, deu-me a facilidade de ir para o Porto durante 6 meses para o gabinete do César Vieira, que é o melhor arquiteto para mim, um dos melhores arquitetos do mundo, e teve uma formação fantástica. Aprendi a ler um projeto no qual ele foi que ele era formado em Geologia em Minas, também era um engenheiro fantástico, esse patrão, e eu fui fazendo diversos cursos, no qual depois de tomar conta da empresa, até outubro de 1990, no qual emigrei para a África do Sul, pensando que ia para um país onde havia um desenvolvimento diferente do nosso, no qual me enganei por completo, porque depois vi que havia lá coisas que naquele país que não era do meu princípio, que o meu patrão não me tinha ensinado isso. Em 2 meses vim embora e fui trabalhar para outra empresa, no qual segui o mesmo caminho, fui para encarregado do Silva Pimenta, na Ponta Barca. Depois do Silva Pimenta foi para a Roca Vila Nova Cerveira. Depois vim para a Viana do Castelo, no qual me deram sempre mais dinheiro durante a minha estadia, onde eles reconheciam o meu valor e então convidavam-me para eu mudar de empresa e dando-me sempre mais dinheiro, no qual cheguei a ganhar 285 contos por mês. Coisa que era maravilhoso.
Aí o meu sucesso de pensar em outras coisas mais, pronto, onde eu pudesse investir o dinheiro que ganhava, pronto, e aí começou outra vida nova, não é? Ok. Qual foi o pior negócio que já fizeste até hoje? O pior de todos. Eu, como pior negócio, acho que não cheguei a fazer nenhum. Mas tens sempre um que correu Um pior. que correu pior foi um negócio aqui com um vizinho, quando comprei esta casa, ele pediu-me para eu fazer um desenho de umas pedras que ele necessitou e eu, na altura, trabalhava para a Galpedras em Viana do Castelo, que é uma multinacional, e ele fez o desenho, mostrei-lhe o desenho, ele disse que sim senhora, que era isso que queria. Eu dei-lhe o preço das pedras, ele mandou vir as pedras, no qual me enganou, porque eu pedi-lhe que me desse o número de contribuinte para vir no nome dele as pedras, e ele disse que, ou seja, você conhece-me bem, eu sou guarda, não sou uma pessoa qualquer. E enganou-me, pronto, e acabei esse negócio por eu ficar sem o dinheiro, ter que pagar eu à empresa, porque era isso que a empresa não perdoava a ninguém, fosse empregado, fosse que não Pois, fosse, normal. eu teria que pagar à empresa, e paguei à empresa, depois exigi-lhe o dinheiro, mas ele nunca me deu o dinheiro, no qual eu me irritei com ele ao ponto de, pronto, de me exaltar, Uhum. e foi o pior negócio da minha vida, foi esse. Ok. Como encaras o dinheiro? Eu encarar o dinheiro é uma necessidade para a vida. É um bem que nós devemos sempre exigir que esse bem nos seja favorável. Favorável em quê? Nunca gastar mais do que aquilo que ganhamos. Uhum. Isso é o principal do dinheiro. E depois, ter sempre em conta de que o dinheiro tem o seu valor. Ao ter esse valor, tem que se investir. Quando ele é, de facto, viável para investir. Não sendo viável para investir, mais vale ficar com ele em casa e esperar que apareça algum negócio e aplicá-lo no negócio. Ok. Onde aprendeste a lidar com o dinheiro? Na escola? Eu aprendi a lidar com o dinheiro praticamente no dia em que tinha um tio que estava em Braga e vinha ver futebol a Prado, e eu era muito pobre e ia ter com esse meu tio, que era um solteirão, e pedia-lhe que me desse uma moedinha. Ele, ao dar-me uma moeda, eu mostrei a moeda ao meu pai, e o meu pai disse: epá, esta moeda, meu filho, esta é uma moeda grande, que eram 5 coroas. Esta moeda grande, tu tens de ter muito cuidado, e eu vou-te dar 5 tostões para tu comprares um rebuçado, e não gastes mais do que aquele rebuçado, e pegas nesse dinheirinho e guarda-lo, porque isto é dinheiro a mais. O teu tio deu-te dinheiro a mais para ti, para a tua idade. Uhum. E eu então, a partir dali, comecei a lidar com o dinheiro ao ponto de saber o valor que o dinheiro tinha e do qual a vida pretendia que esse dinheiro não fosse gasto à sorte. Foi aí que eu ganhei, com a idade de 7, 8 anos. Ok. Aprendeste isso nessa idade e agora, durante o percurso de vida que já tens uma idade razoável, consideras que o dinheiro traz felicidade? O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda à felicidade. E porquê? Porque nós, se necessitamos de ir a um médico, temos de ter dinheiro. Porque não há contemplações. O médico exige, primeiro, se a gente tem dinheiro, procura um médico particular, e esse médico já sabemos quanto custa. Quando entrar, a pessoa que fala connosco é sempre uma secretária, no qual diz: a consulta fica por X, e não se pode falhar. Outro caso é ir utilizar o dinheiro para a nossa alimentação, ir a um supermercado e não há nada que ali nos faça ficar a dever. Temos que pagar se quisermos trazer a mercadoria. Antigamente não era assim. Antigamente era um livro, lava-se um livro e a pessoa facilitava, depois pagava só ao fim do mês. Agora não, agora é completamente diferente.
E o dinheiro aí é muito essencial. Ok. Há bocado perguntei-te qual foi o pior negócio que já fizeste. Agora quero saber qual foi o maior valor que já ganhaste num negócio. Quer seja valor líquido ou em propriedades, carros, não interessa. Qual foi o maior lucro que já obtiveste? Só quero que o numeres. O maior lucro que tive foi na primeira casa que comprei, no qual eu casei muito novo, como vós sabeis, casei com 18 anos, e a minha intuição, na altura, era comprar um terreno e fazer uma casa. Mas como uma madrinha minha queria o usufruto vitalício, como era uma pessoa solteirona, tinha uma casa dela, que ela tinha conquistado ao longo da vida, e estava-se a degradar muito e ela não tinha facilidades financeiras de poder arranjar, e disse-me se eu queria ir viver para essa casa, lhe pagaria essa casa por 90 contos, e ficava com ela até ela morrer, no qual eu aderi e pedi dinheiro ao meu sogro que me emprestasse. Eu só tinha 40 contos, ele emprestou-me mais 50 contos por 90 contos, que ela exigiu dinheiro à cabeça também. Pronto, e foi para essa casa, no qual arranjei tudo, e depois mais tarde comprei um terreno em Prado para fazer a segunda casa, comecei a construir e vendi essa casa. Quando eu comprei, passado 6 anos, vendi a casa por 1.800 contos. Eu tinha comprado por 90. Foi o melhor negócio da minha vida. Isso nos dias de hoje seria quanto? Em euros, mais ou menos? Em euros, 1.800 contos. Cada conto, cada 1.000 euros, dá-nos 200, cada 1.000 euros, 1.000, 2 são 2, não é? Tem que se multiplicar. Isto em contos, 1.000 contos, 2 são 2, eram 2.000 euros. De qualquer maneira, tu vais mudar o valor da altura que o euro estava. A 200, era, cada, na altura era 200 escudos. Cada euro, 200 escudos. Na altura em que vendeste a casa. Em que vendi a casa. Isso mais a inflação hoje é completamente diferente. Isso foi na altura em que o euro estava no início, completamente diferente dos dias de hoje. Mas pronto, ok, continuando. Sentes-te realizado com o teu percurso? Sim. Sim. Achas que conseguiste chegar onde chegaste por causa de talento ou esforço? Ora bem, as duas coisas ao mesmo tempo. Um a talento, porque a minha cabeça deu para aprender aquilo que eu nunca pensei que fosse capaz. Segunda, teve muito auxílio da parte da entidade patronal, no qual me ensinou tudo da vida, do melhor que existe. Ensinou-me a ser respeitado, ensinou-me a respeitar, ensinou-me a ser poupado, ensinou-me a ser justo, ensinou-me a ver com os olhos e não me aproveitar de nada que via, no qual, acima de tudo, a sinceridade e a honestidade. Para mim foi a coisa melhor da minha vida. Ok. Sendo que consideras que tiveste uma parte dos dois, achas que só com esforço é possível obter o mesmo nível de sucesso que tu tiveste? Não. Só com esforço não é possível? Só com esforço não. É preciso ter cabeça, é preciso ter paciência, é preciso muitas vezes pôr a nossa cabeça a pensar em coisas positivas e não negativas. E quando não se tem as duas coisas, há uma sempre que falha. Mas eu refiro-me a esforço não no sentido físico, e sim na persistência ao tentar aprender uma coisa. Quer seja mental, quer seja cálculos, matemática, não interessa. Estou a perguntar é se tu acreditas que uma pessoa sem as capacidades no início, se estiver disposta a aprender, se esforçar para aprender, se ela chega lá ou não. Chega. Ok. Chega, sim senhora. Se não tiver problemas de saúde, chega. É uma questão de gosto, de querer. Foi o meu caso. Para ti, tiveste alguma experiência durante o percurso que te tivesse feito virar o jogo? Do tipo, começaste,
e estavas a trabalhar já com o objetivo de conseguir esse nível de vida, ou de início tu não tinhas essa expectativa, tu apenas querias trabalhar, dar o teu melhor e de um momento para o outro deu-te um clique e... Não, foi de muito novo que eu fui ensinado a progredir na vida. Eu fui trabalhar com 11 anos para uma empresa de fazer colheres e pratos de tirar de sopa e colheres de tirar sopa. Colhereiros, chamava-se Sim, colhereiro. sim. Enquanto não fiz os 14 anos. E nessa altura já eu pensava num futuro de vida. E quando casei, a primeira coisa que eu disse à tua avó foi: vamos comprar uma casa, já ia com essa ideia de progredir na vida, que a melhor coisa que se podia ter era ter um ninho para dormir, que era uma casa. E depois, a partir dali, então é que vinham as mordomias. E eu comecei por andar a pé, a trabalhar a pé, comprei uma bicicleta pedal, depois por 50 escudos, depois comprei uma motinha de 2 velocidades, depois comprei um carro velho, tirei a carta, comprei um carro velho, depois comprei um carro novo, mas só depois de ter a casa construída, depois de ter o ninho feito para poder meter os filhos, que um já nascia, outro estava para vir, e no qual eu tinha que ter um sítio onde se acolher, onde eu saber que aquilo que era meu e que não havia interferências de terceiros, nem sujeito a ir para a rua a todo momento, se não pagasse, aquilo era meu, eu tinha que gerir aquilo à minha maneira, e foi isso que desde o início eu comecei a trabalhar, sempre pensei, era progredir o máximo possível na vida, com a ambição de nunca precisar de terceiros. Durante a tua vida, o que é que te deu mais dinheiro? A compra e venda da casa, o negócio que tiveste, ou o dinheiro que ganhaste na tua carreira profissional? Qual dos três te rendeu mais dinheiro? Ora bem, o que rendeu mais dinheiro foi que na altura que eu fiz a casa em Prado, eu dei uma sociedade, dei um negócio a um cunhado meu, no qual ganhámos muito dinheiro lá. Uhum. Eu errei porque não acompanhei de perto a evolução do negócio, que era uma pizzaria, um restaurante de pizzaria, que conhecesse muito bem. Aí ganhei mais dinheiro do que na vida profissional. Mas na vida profissional também tinha uma coisa boa, é que eu ganhava bastante dinheiro e o dinheiro que eu ganhava dava para viver, ainda sobrava muito, porque nós vivíamos dentro de um certo limite, não é? E sabíamos que ao fim do mês nos sobrava X, tínhamos para de lado. Mas onde eu ganhei dinheiro foi nesse negócio da pizzaria. Mas o que gostaste mais foi Não, a tua carreira profissional. o que gostei mais foi a minha carreira profissional, ainda hoje gosto. Pois. Além de estar velho e arrumado, gosto da minha carreira profissional. Adoro. Guardas algum arrependimento no que toca à tua carreira profissional? Nenhum. Nenhum. Nunca me arrependerei daquilo que fiz na minha vida e do que aprendi com a vida profissional. Nunca, nunca me arrependerei, nem na hora da morte. Ok. Hoje em dia temos muita coisa à disposição para ter inspiração, para procurar evoluir e pronto, por aí fora. Na tua altura era tudo muito mais escasso, não tinhas tanto acesso a livros, não tinhas tanto acesso a pessoas públicas famosas, não tinhas tanto acesso à comunicação como temos hoje em dia. Em quem é que tu te inspiravas? E eu comecei a me inspirar mais no meu patrão. E eu gostava de ter sido o que ele foi. Era engenheiro, era um indivíduo que sabia da matéria, sabia ensinar, e era a coisa que eu mais me inspirava era nele, porque era ele que era o suporte de uma grande empresa no qual não havia nada que há hoje de tecnologia. Até as próprias máquinas eram todas manuais, mas ele também sabia trabalhar nelas todas. E para mim foi a pessoa que mais me inspirou, que eu mais me inspirei, foi com essa pessoa e no qual eu aprendi muito, muito, muito. Uma outra coisa que tu não falaste, mas eu acredito que seja essa a experiência, seja isso que tu guardas, é que quando estavas a trabalhar nessas empresas, tu não consideravas essas empresas como sendo de uma pessoa externa, como sendo apenas do teu patrão. Tu consideravas a empresa, tu consideravas-te parte da empresa e a empresa parte de ti. Exatamente.
quando um trabalhador pensa apenas, acorda, vai para o trabalho, vai já cansado para o trabalho, não quer saber do que vai fazer, a evolução vai ser péssima. Nunca vai chegar lá. Mas se vamos para o trabalho sem pensar dessa forma, se vamos com a cabeça erguida, a gostar do que fazemos e se nos sentimos bem no local de trabalho, tanto os patrões ganham como nós também ganhamos muito. Certo. Isso é a minha mentalidade quanto a isso. Isso é uma das coisas que eu sempre me preocupei quando desfiava empresas, e eu preocupava-me o problema dos trabalhadores. Eu, depois da hora de trabalho, eu ia ver onde eles estavam, eu ia falar com eles, eu ia saber se eles tinham um relacionamento com a família, eu ia saber se eles bebiam de mais ou de menos, se eles gastavam mais do que aquilo que ganhavam, e procurei sempre dar-lhes bons conselhos e tê-los de entrar dentro do trabalho. A primeira pessoa a dar-lhe bom dia era eu, e no qual os acompanhava muito de perto. Tudo o que eles faziam nas máquinas nunca era por iniciativa deles, era sempre por meu mandato. Eu é que mandava eles fazerem aquilo para que não houvesse erros. E passava lá uma dúzia de vezes ao dia, mas nunca para incomodar, sim, sempre para ratificar e para ver se as coisas estavam a correr certinhas. Eu usava uma fita métrica, usava um lápis e um livro de apontamentos. E cheguei a exigir na ponta da barca ao patrão que desse um prémio aos melhores trabalhadores. E eu, quando dava o prémio a melhores trabalhadores, eu tinha uma causa justa para esse prémio, porque tudo que eu passava por mim, eu escrevia tudo. Eu, a escrever, depois, quando dava o prémio, reunia-os a todos e dizia: meus senhores, o senhor Augusto vai ter um prémio de 100 escudos, o senhor José vai ter um prémio de 150, por este motivo e este. Mas nunca melindrando qualquer tipo de trabalho feito pelos outros. Simplesmente lhe dizia que eles tinham que se modernizar cada vez mais, tinham que fazer, portanto, não um esforço físico, era mais mental, porque mentalmente Estudar. eles conseguiam fazer mais do que aquilo que produziam. Porque muitas vezes passavam mais tempo a pensar do que a fazer. E ele não precisava disso porque era tudo muito fácil, e as máquinas mais fáceis eram onde existia mais responsabilidades e mais produtividade. Nunca exigindo demais, nunca exigindo esforço a mais, nunca exigindo que eles pegassem mais do que aquilo que podiam, e sempre em cima dos acontecimentos, porque prevenção e segurança no trabalho é uma das coisas importantíssimas, e é o trabalhador trabalhando à vontade e alegre, a produtividade é completamente diferente. Exatamente. No qual também eu fui pioneiro, mas foi a nível nacional, não foi só na empresa. Eu fiz um colóquio no Porto, comandado pelo Ministério do Trabalho, no qual o meu patrão antigo, o primeiro que eu tive, me mandou falar, e eu disse: meus senhores, vocês, se quiserem uma produtividade na empresa, que o pessoal aumente a produtividade, têm que lhe dar condições para isso. E então foi-me perguntado por vários patrões, no qual uns tinham uma cooperativa de hospedeiros no Porto, que era uma das melhores a nível europeu, qual era o motivo que eu apresentava. Eu disse: vocês, se quiserem dar, pegamos às 8 da manhã, às 10 horas, esperamos 10 minutos, comemos uma sande, e voltamos a trabalhar, e a produtividade é completamente diferente. E eu mostrei-lhe por A e B, depois, analisando todos os pormenores, todas as máquinas que podiam fazer esse trabalho, as máquinas que não trabalhavam continuadamente, porque continuadamente teria que fazer outro esforço diferente. Teriam que fazer ciclos. Um entrava, um saía, um sentava-se numa cadeira, comia, conversava um bocadinho e depois voltava outra vez ao trabalho. E então foi combinado, os patrões combinaram que seria uma boa razão para implantar essa minha ideia. Implantar-na ainda hoje continua. Ok. Qual foi a maior recompensa que a vida te deu? A maior recompensa que a vida que me deu foi a mulher que tenho. Concordo.
Porquê? Porque foi a minha companheira, a minha amiga, teve nos momentos difíceis comigo, teve nos momentos felizes comigo e nunca me abandonou. Concordo, sim, senhor. A avó é uma mulher de guerra. Gostaria que partilhasses comigo uma memória importante para ti. Uma que agora estás reformado, tens bastante tempo agora para pensar e relembrar, e uma que te venha várias vezes à memória. Uma que seja importante. O que me vem várias vezes à memória é eu não poder fazer aquilo que gostava de fazer, sentir-me, pronto, um objeto e não um homem de ação. Gostas de estar no campo, mas isso não te impede agora. Não, nunca gostei do campo. Gosto sim da natureza, adoro a natureza, gosto da natureza. Não estou a referir-me a campo nisso, estou a referir-me a campo, estás no campo, estás na atividade, estás no meio. Não me estou a referir a campo. Não me sinto bem porque não é aí. O meu setor era os barros, era os granitos, era aquilo que eu comecei na minha vida, exceto os primeiros anos de trabalho não foram esses, mas depois, a partir dos 14 anos, até me reformar, foram esses, e no qual eu me honro muito de ter seguido essa carreira, e ainda hoje gostava de continuar, só que pronto, não dá a vida saudável, a saúde não permite. Assim considero que tiveste uma boa carreira. Não podes também pensar que. Não te podes também sentir assim. Tiveste uma boa carreira e finalizaste até de uma boa forma. Mas não contava ser tão rápido porque eu andava feliz a tirar medidas, a fazer uns desenhos à minha maneira, porque eu só tenho o 4º ano de escolaridade, não tenho mais, mas não me sentia diminuído à beira das pessoas que sabiam, à beira dos grandes seres que eu referencio ainda hoje na vida, que é o arquiteto Cisa Vieira e mais alguns que passaram pela minha vida, no qual eu pronto, ainda gostava hoje de continuar a fazer umas bricolas, uns desenhos e tirar umas medidas, mas derivado à saúde não posso e sinto-me inofensivo. Sinto-me mais um objeto do que um homem de vida como era antigamente. Ou seja, moral da história, reformaste e querias continuar a trabalhar. Exatamente. Só provou que quanto tu gostavas do trabalho que fizeste. Bom, para o primeiro vídeo, para a primeira história, tem aqui a história do meu avô. Para mim, uma das pessoas de sucesso mais próximas a mim, com quem mais aprendi. E uma pessoa que talvez vos possa ajudar a vocês também, que vos possa mostrar a vocês uma história de vida, lições de vida, uma mentalidade de sucesso para um futuro próspero. Até à próxima.